Olá para você que está acompanhando direto da universidade aqui na tela da TV Câmara Campinas. Olha só, o Departamento de Comunicação da Unicamp mandou um material bem bacana para a gente, com entrevistas exclusivas de especialistas da área de saúde abordando o tema coronavírus. Os testes que estão sendo realizados, as pesquisas que estão sendo feitas, a origem da doença, se o vírus pode ou não chegar até o cérebro, isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Direto da Universidade. Olha só. SARS-CoV-2 é uma espécie nova de coronavírus que infecta humanos, que tem uma relação evolutiva próxima, que ele tem um ancestral comum recente com o vírus SARS que surgiu no começo dos anos 2000, 2002, 2003. A coronavírides é uma família de vírus grande, diversa, e tem vírus que infectam quase todos os seres de sangue quente desse planeta. E esse é um variante que surgiu agora, na China, no fim de 2019. Onde que estão esses vírus? Eles surgem do nada? Não, eles estão circulando em animais, E animais que estão em ambiente silvestre ou animais que estão em íntimo contato com o ser humano. E a gente não teve nunca antes uma facilidade de locomoção e tanta gente no mundo ao mesmo tempo. Nunca antes se teve tanta facilidade para a disseminação de novos vírus. Então, a gente tem vivido um período de surgimento de muitos vírus, causando novas doenças, pandemias de impacto global grave. A Covid, essa doença, e o SARS-CoV-2, eles são marcados por uma rápida disseminação de a partir do momento que uma pessoa é infectada, rapidamente, mesmo antes dela ter sintoma, ela dissemina, espalha esse vírus para novas pessoas. E aí isso faz com que a velocidade de disseminação dele entre as pessoas talvez tenha uma velocidade que poucas vezes a gente viu na história da humanidade. Então a coisa surgiu e se espalhou de um jeito que a gente não conseguiu ter uma resposta rápida e efetiva para o controle desse vírus. Os mecanismos de infecção viral pelo SARS-CoV-2 que causa a Covid-19 envolvem uma proteína que fica na superfície da membrana da célula. O vírus, para entrar na célula, precisa interagir com essa proteína. Essa proteína chama ECA2. E essa interação possibilita então que o vírus entre dentro da célula e se replique dentro da célula. Para ele se replicar dentro da célula, ele precisa envolver a maquinaria celular para a produção de RNA, que é o material genético do vírus, e proteína. Então, entendendo como que o vírus entra na célula e como ele utiliza essa maquinaria celular para se replicar, é fundamental para que a gente encontre maneiras de inibir a replicação do vírus. O objetivo da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui no âmbito da Força Tarefa Unicamp tem a ver com o entendimento de como indivíduos idosos são mais suscetíveis à Covid-19. Para isso, a gente vem tentando entender como que genes são expressos ao longo do envelhecimento e, olhando para esses genes, tentar entender quais deles são importantes para um mecanismo de infecção viral. Com isso, a gente busca saber se alguns mecanismos de infecção do vírus dependem de vias que são moduladas no processo de envelhecimento. A gente vem dividindo esse esforço em estratégias de curto, médio e longo prazo. Obviamente, uma das coisas que a gente pretende fazer é entender o processo de infecção do vírus. Já que é um vírus novo, a gente tem muito a saber, a aprender sobre esse processo de infecção. Então esse é um momento onde a gente está se dedicando ao entendimento da doença e de como o vírus infecta as células. Entendendo esse processo, a gente vai conseguir interferir com a infecção viral por meio de
medicamentos, fármacos que a gente já usa para tratar outras doenças. Isso a gente chama de reposicionamento. Então essa é uma medida a curto prazo para a gente conseguir interferir com uma doença nova que é a Covid-19. Então o que a gente vem fazendo é testando inúmeros medicamentos já aprovados para ver se eles interferem com a replicação viral em modelos celulares. Identificando esses medicamentos que interferem com a replicação viral, como eles já são aprovados para uso em outras doenças, eles podem rapidamente serem usados em ensaios clínicos que podem aí testar a eficácia desses medicamentos contra a Covid-19. A pesquisa conduzida aqui no Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes, ela visa caracterizar aqueles fatores que estão associados com o desenvolvimento de doença grave por SARS-CoV-2. A primeira etapa dessa pesquisa é a gente sequenciar, então, os genomas completos desse vírus que estão circulando aqui em Campinas. E esse trabalho ele é um esforço colaborativo, multicêntrico, coordenado aqui no Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes do Instituto de Biologia da Unicamp, mas em parceria com pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical e colaboradores também na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A gente está aplicando um método novo de sequenciamento, high throughput, de nova geração, para a gente conseguir, então, sequenciar e entender a diversidade desse vírus aqui em Campinas. Aproveitando até que esse esforço, que foi montado pela Unicamp, fez com que a gente conseguisse ter acesso a um bom número dos casos positivos para SARS-CoV-2 em Campinas. Então, a gente vai ter uma cobertura regional muito boa, que vai nos possibilitar fazer inferências filogeográficas de dispersão, disseminação do vírus, que talvez a gente não conseguisse fazer em outras regiões do Brasil. Além disso, esse estudo vai ter toda uma parte pesada de análise de dados, que vai depender de um corpo de bioinformática grande, que vai ser feito também em parceria com entidades externas ao Brasil, como a Universidade de Oxford. O objetivo da nossa pesquisa é tentar entender o que uma pessoa tem de diferente ou foi exposta de modo diferente, que faz com que ela tenha uma doença grave em decorrência de infecção por um mesmo vírus do que uma outra pessoa que vai ter uma doença leve. A outra coisa é como a gente responde, Então, como que o nosso corpo responde à infecção? A gente sabe hoje que a inflamação e o grau de inflamação, principalmente no começo da infecção, e como que essas primeiras células que chegam no local respondem a esse vírus, que está entrando no nosso corpo, isso impacta diretamente a chance de você ter doença grave ou não. Então, essa é a segunda parte. Então, o que uma pessoa que teve uma doença grave, ela tem de diferente de uma pessoa que teve uma doença leve? E é aí que entra a busca de biomarcadores. Então, a gente vai procurar um conjunto de moléculas que a gente possa identificar no paciente grave, que a gente, por exemplo, não ache no paciente que tem uma doença leve. E pela nossa experiência no sequenciamento lá em São Paulo, na Universidade de São Paulo, em colaboração com o Instituto Adolfo Lutz, fomos convidados também pelo pessoal aqui da Unicamp, no departamento da Biologia, no laboratório do professor José Luiz, para fazer o sequenciamento também dos casos aqui de Campinas. Essa é uma iniciativa em colaboração também com a Universidade de Oxford, com o grupo CAD, do qual eu faço parte, e a nossa perspectiva é que a gente possa realmente traçar como esse vírus está se distribuindo e como ele está se dispersando no Brasil. Bom, a gente está utilizando a mesma tecnologia que nós utilizamos no sequenciamento dos primeiros genomas no Brasil, a fim de sequenciar os genomas dos vírus que estão circulando na cidade. A perspectiva nossa é, de fato, rastrear, entender como esse vírus está se dispersando, quais são as mutações que ele tem adquirido nesta população, principalmente considerando a diversidade da população brasileira. Então, a ideia é realmente entender como esse vírus está se dispersando no Brasil, fazer todo o estudo filogeográfico, das mutações e de toda a dispersão da epidemia, da pandemia no Brasil. Eu sou professora associada da Universidade Federal de Roraima e estou aqui num período como pesquisadora colaboradora,
Tenho aprendido muitas técnicas, até com pessoas, né, de vários locais do Brasil. Essa colaboração tem sido essencial para que esse conhecimento, né, e esses estudos possam ser levados também para todos os cantos do Brasil, né, principalmente no extremo norte do país, né, onde eu estou atualmente, em Roraima. Eu acho que um momento como esse sempre traz a nossa perspectiva de colaborar, nós como cientistas querendo colaborar para resolver esse problema. No meu laboratório a gente estuda desordens mentais. Então a primeira coisa que a gente se perguntou lá no laboratório é será que o vírus chega no cérebro? Alguns relatos bem recentes têm mostrado que os pacientes de Covid já crônicos, eles apresentam determinados sintomas neurológicos, né? Ou seja, coisas que estão afetando o sistema nervoso central, com certeza. Então, para isso, lá no nosso laboratório, a gente consegue gerar células do cérebro a partir de células-tronco. Nós tivemos acesso a uma tecnologia na qual nós coletamos células de pele de pessoas, né? Essas células de pele foram desdiferenciadas, quer dizer que elas voltaram para um estágio primário, que é o que a gente chama de célula-tronco. E essa célula pode se tornar qualquer célula do organismo. Então a gente faz, né, com que ela, dentro do laboratório, se torne uma célula do cérebro. E agora o que a gente quer entender é o que é que ele faz no cérebro. E aí, para isso, a gente vai usar ferramentas de química analítica para ver como o vírus influencia sobre a produção de proteínas nessas células cerebrais e como é que o vírus modula determinados metabólitos nessa célula, ou seja, como é que o vírus modula o que a célula produz, tá? Seja para produzir energia, seja para se diferenciar, se multiplicar, etc. Então é bastante importante que a gente entenda qual é o mecanismo que os vírus usam para invadir o cérebro, para que nós possamos eventualmente até pensar em medicamentos que sejam específicos para pacientes que passem a desenvolver sintomas neurológicos. O objetivo da pesquisa que a gente tem em relação ao Covid é tentar entender como que o vírus infecta a célula, como que ele usa as vias metabólicas dessa célula para se replicar, por exemplo. Toda célula do nosso corpo, ela precisa se alimentar, ela precisa consumir carboidratos, consumir aminoácidos, que são os componentes das proteínas, consumir lipídios. E o vírus usa, quando ele infecta uma célula, ele usa esses carboidratos, esses aminoácidos que vão formar as proteínas, esses lipídios, para se replicar. Então a ideia é a gente entender quais dessas fontes de carbono, no caso, dessas fontes de energia, como carboidratos, que seria no caso a glicose, como os aminoácidos, como os lipídios, podem ser modulados pela infecção viral. E a gente entender como que essas vias que sintetizam, que produzem essas moléculas, são moduladas durante a infecção viral, a gente vai conseguir entender quais delas são necessárias para a infecção viral e a gente vai poder intervir especificamente nessas vias visando interferir com a replicação do vírus. E além disso, isso é um braço, né, do projeto, o outro braço do projeto é a gente entender quais são os fatores de risco associados à maior gravidade da Covid-19 em um grupo específico de pacientes, que são os pacientes diabéticos. Então, o que acontece com um paciente que tem resistência à insulina, síndrome metabólica, que é obeso, por que a obesidade e a diabetes é um fator de risco para a maior gravidade de Covid em alguns grupos de pacientes. Dentro dessa força-tarefa, o que a gente tem interesse é entender como que a microbiota pode interferir na infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Então, o que é a microbiota? A microbiota é o conjunto de micro-organismos que está presente no nosso corpo e que interage com as nossas células. Então, a gente tem um grande número de micro-organismos considerados benéficos que interagem com as células da nossa pele, com as células do nosso trato respiratório e principalmente com as células ao longo do nosso trato gastrointestinal. Esses micro-organismos, eles são importantes para a formação do sistema imunológico e para o controle desse sistema que faz a defesa do nosso organismo frente a agentes infecciosos, como vírus, bactérias, dentre outros. O que a gente quer entender aqui nesse projeto é como que essa microbiota ela pode atuar na infecção do Covid-19. Então, será que modificações da microbiota
como acontece em pacientes diabéticos, em pacientes idosos, em outras condições, elas são importantes para o desenvolvimento das formas graves da infecção? Bom, essas são questões que a gente pretende responder através de uma pesquisa que é realizada tanto com modelos experimentais quanto com amostras humanas. E um outro ponto que é importante a gente ressaltar é que tanto o nosso grupo quanto outros grupos de pesquisa já mostraram que modificações na microbiota elas podem estar associadas a maior ou menor suscetibilidade às infecções virais. Então, nesse sentido, faz todo sentido a gente ver se na infecção pelo Covid-19 isso também é verdade. E é o que a gente pretende fazer ao longo dos próximos meses. Minha linha de pesquisa é entender a função de genes, como os genes atuam no comportamento de células de um modo geral. Então, o que são genes, né? Quando a gente fala genes, quando a gente fala DNA, né? Vocês já devem ter ouvido falar o genoma, né? DNA e genes, o que seria isso? Então, é como se fosse o nosso DNA, né? O que define a gente é como se fosse uma receita de bolo. E essa receita de bolo, ela é uma coisa escrita no papel. Então, o nosso DNA é como se fosse um livro de receitas. Então, determinadas células vão ler uma receita para transformarem, né, para darem origem a um neurônio. Outras células vão ler uma outra parte do mesmo livro para dar origem a uma célula da pele, né, ou do pulmão, e assim vai. E todos os organismos são assim. A minha linha de pesquisa aqui, que eu faço, né, como parte da força-tarefa, é pegar esse livro de receita do vírus, identificar a página que é colocada dentro da célula, digitar, como você pega uma página, certo? E você transcreve. Eu olho que ela está aqui em linha simples e eu coloco ela em linha dupla. Isso eu faço no laboratório. Eu pego o material genético, a célula olha aquilo e fala assim, opa, essa informação aqui é do vírus, essa página é do vírus. Aí a célula olha as duas colunas, lê a informação, olha a página que o vírus está colocando de uma forma camuflada, não vê as duas colunas, mas vê que a escrita é a mesma, a receita é a mesma. Aí a célula vai lá e rasga tudo. Então o que a gente faz a gente usa o mesmo mecanismo do vírus, o mesmo processo, o mesmo mecanismo de enganar a célula, mas a gente usa para o bem da célula. O processo é muito parecido com o processo de vacina. Então a nossa resposta ela é parecida, mas ela é diferente de ser no nível de anticorpo e proteína, que é o clássico do sistema imune, ele é no nível molecular. Então são moléculas, né, proteínas que identificam essas moléculas e acabam na degradação desse processo. E aí, diante desse cenário da pandemia e diante dessa estruturação da força-tarefa, o que eu fiz foi usar essa tecnologia, não só o laboratório, os equipamentos, mas também as pessoas altamente treinadas para uma determinada aplicação dessa tecnologia, para a gente direcionar todo o time agora para tentar aplicar essa tecnologia diante desse esforço conjunto da força-tarefa da Unicamp contra a Covid-19. Os esforços que vêm sido colocados nessa força-tarefa da Unicamp evidenciam a importância da universidade no contexto social, o impacto que a universidade tem na sociedade. Em ciência não tem milagre, né? Eu sempre falo assim que a ciência é feita com tijolinhos. Então a gente vai colocando um tijolinho em cima do outro e é com esses tijolinhos que o conhecimento vai crescendo e a resposta que a gente consegue dar, por exemplo, num combate a uma doença, uma pandemia, ela vai ser estruturada, né? Então assim, respostas imediatas que permitam a cura momentânea, né, resoluta dessa doença de imediato, eu particularmente não acredito, mas informações somadas por um esforço científico global de se entender essa doença pode nos levar a minimizar o impacto dessa doença no mundo inteiro, né? E aí é minimizar o impacto da circulação, então a gente diminuía a velocidade com que esse vírus se espalha, né? E que a gente consiga intervir principalmente nos casos graves, né? Minimizando a taxa de mortalidade, minimizando a taxa de complicação associada à infecção. E a gente só vai conseguir fazer isso entendendo o vírus e a doença. Pouco mais de um mês nós conseguimos mobilizar uma série, né, centenas de cientistas no Brasil para
falar um pouco mais e descobrir um pouco mais sobre esse problema de saúde pública. Esse projeto, ele nasceu basicamente com a chegada do vírus no laboratório, né? E foi a chegada do vírus, o trabalho aqui no laboratório, que permitiu, inclusive, com que esse vírus fosse testado, diagnosticado no hospital e aqui na região de Campinas. Então, a gente sai do empírico, a gente sai do teórico, a gente sai da correlação, dizendo, olha, eu acho que porque o vírus infecta aquela ensaiamento... Não, a gente faz os ensaios. A Unicamp tem o poder de fazer os ensaios diretamente com o vírus. Então, isso dá pra gente um potencial de assertividade muito grande. Agora, não significa que tudo que a gente vai ser testado aqui vai ser aplicado como um medicamento, né? E, na verdade, a gente já tem conhecimento que o número de fármacos, né, tecnologias, tratamentos, abordagens que resultam em um fenômeno interessante, promissor, motivante, que chegam a ser um medicamento é mínimo, né? Mas é muito importante, porque todos os que chegaram a ser medicamentos passaram por essa fase exploratória. Então existe um potencial de aplicação de técnica, não é uma técnica teórica, é uma técnica que pode virar a ser um medicamento, mas e fazendo uma comparação com os medicamentos que estão sendo testados hoje pelo professor Pedro, Marco Vinolo, professor José Modena, que já são validados como medicamento humano, entendeu? Esses sim são os de resposta imediata, certo? Já são medicamentos, a gente está testando aqui na Unicamp para ver se esses medicamentos já poderiam ser consumidos de uma forma direcionada para a Covid-19, né? A minha pesquisa, assim como várias outras pesquisas, a gente tenta desenvolver uma tecnologia inexistente, certo? Que ela é promissora por ser altamente específica para o vírus, mas ela requer todo o processo de pesquisa científica fundamental para garantir a segurança se caso isso vir a ser um dia um tratamento. Então toda essa pesquisa, ela tem como extensão, então a primeira coisa é possibilitar que as pessoas sejam testadas. Na segunda vertente, nessa tentativa da gente entender esses marcadores e componentes que possam interferir na replicação viral, então fornecer alternativas, né, de tratamento de curto prazo, né, a partir de fármacos ou de medicamentos que já sejam validados para uso em humanos, então tem essa outra aplicação imediata. É a geração de conhecimento, né, que pode minimizar então o impacto disso, né, aqui na nossa região, né, e talvez no globo como um todo.